Uma resolução da Agência Nacional de Saúde, incluindo o exame para a detecção do coronavírus na quantidade de procedimentos de cobertura obrigatória dos planos de saúde, deve ser divulgada hoje. O Ministério da Saúde anunciou que os convênios serão obrigados a bancar os testes para pacientes com suspeita da doença. Atualmente, a análise pode ser cobrada dos pacientes, independentemente do tipo de plano, se ambulatorial ou hospitalar. Então, o exame para a detecção do coronavírus será obrigatório para os planos de saúde. Ontem, o governo do Distrito Federal confirmou o segundo caso de coronavírus em Brasília. O homem que testou positivo é marido da paciente de 52 anos diagnosticada com a doença na semana passada. Sendo assim, subiu para 35 o número de contaminados. Há ainda 892 casos sendo monitorados, 780 já descartados e 5 pacientes hospitalizados. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, o secretário executivo do Ministério da Saúde disse que a situação aqui dentro está sob controle e que o cenário no exterior está sendo observado com atenção. João Gabardo afirma que é cedo para tomar a decisão de limitar ou suspender voos internacionais aqui para o Brasil. Ainda é muito cedo para pensar nesse tipo de medida. A transmissão até agora a transmissão é local, nós não temos a transmissão comunitária, ou seja, todos os casos confirmados ou são pessoas que vieram da China, ou vieram da Itália, vieram da Europa, ou são pessoas que tiveram contato com essas que vieram, que fizeram essas viagens. Então a gente tem absoluto controle sobre todos os casos. Agora, por quanto tempo essa situação vai permanecer, nós não sabemos. O secretário executivo do Ministério da Saúde afirma que o governo brasileiro se prepara para evitar a necessidade de alguma medida mais extrema. Isso está longe, aliás, do horizonte, né? Como está acontecendo na Itália. Lá é caso de última gravidade. A circulação foi restrita em todo o território. É o país que mais registrou doenças. São pelo menos 7.375 casos, segundo o Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças. 366 pessoas morreram. O João Gabardo afirma que a principal medida aqui no Brasil é ampliar espaço em hospitais para possíveis doentes e evitar a necessidade de algum controle mais rígido se houver um aumento de casos. O ministro já deu uma orientação para que todos os estados, todos os hospitais que implementarem leitos de UTI serão imediatamente habilitados pelo Ministério da Saúde. Isso é uma medida nova, porque normalmente esses leitos demoram às vezes 1 ano, 2 anos para serem habilitados. Nós vamos habilitar eles de maneira imediata. Além disso, nós concluímos uma licitação, já devemos nessa semana assinar o contrato com as empresas que venceram a licitação para alocação de 1.000 leitos de UTI no país. Esses 1.000 leitos vão ser colocados nos locais onde houver a necessidade. Bom, em nota, a ANS informou que já fez uma reunião com operadoras de planos de saúde, que está detalhando aspectos técnicos da medida e diretrizes necessárias para a implantação dos exames no rol de procedimentos de cobertura obrigatória. No comunicado, a agência ressaltou que o tratamento aos pacientes diagnosticados pelo coronavírus já é direito de pacientes com planos de saúde. Na hora de lidar com planos de saúde, é sempre importante deixar as coisas bem claras, né? Mais claro impossível, porque é uma interlocução bastante difícil. Sabe que a da H1N1 tem plano que cobre e tem plano que não cobre, né? Não são todos os planos que são obrigados a cobrir. Agora é obrigatório. É isso que a ANS está divulgando. No caso do coronavírus, é obrigatório que todo plano financie o teste para saber se o paciente está ou não com coronavírus. Agora, o caso aqui de Brasília, eu acho que não pode ser único, né? A história do sujeito que ficou aí se recusando, um paciente rebelde, né? Ou pelo menos um suspeito rebelde que não se submeteu às regras de confinamento, né? De quarentena, de isolamento domiciliar. E no caso aqui, o cara se recusava até a fazer exames, né? Aqui o governador foi para a justiça e a justiça o obrigou a isso. Mas assim, não deve ser caso único. E isso lembra a necessidade que há uma lacuna legal aí que precisa ser preenchida. O Congresso Nacional, a meu ver, de forma irresponsável diante do surgimento do coronavírus, aprova uma lei que autorizou o governo a submeter a isolamento aqueles 30 e poucos brasileiros que foram repatriados da China,
mas a lei só valeu para aquele caso, né? Foi uma atitude, de fato, irresponsável do Congresso Nacional, que era para, vamos aprovar o que o governo quer, mas vamos dar uma sacaneada e isso não vai ficar uma coisa permanente. Eu acho que acabou sendo uma atitude irresponsável, porque como é que faz, então, né? Os casos, devem haver muitos outros casos, os governos estaduais são muito reticentes, né, em relação ao detalhamento do que está acontecendo. Por exemplo, as autoridades de saúde de São Paulo não divulgam, ao que eu saiba, o estado de saúde do primeiro paciente de coronavírus. Eu tenho a impressão que, assim, ou ele já está liberado do isolamento domiciliar, ou o caso dele se agravou. Tanto numa hipótese quanto noutra, é do interesse público que as pessoas fiquem sabendo, né? Se a notícia é boa, se a notícia é preocupante, a gente tem o direito de saber, né? Não esconder é que não dá. E deve haver muitos desses casos, assim, de gente que se recusa ou que não atende à exigência das autoridades de isolamento domiciliar, por exemplo, que é o que o protocolo da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde determina. Então, é uma questão sobre a qual o país precisa se debruçar. A discussão começou com esse caso, né, Cláudio? Assim, a gente não tinha conhecimento, né, de pessoas que estavam adotando essa prática, mas é o que você diz, no caso de mais episódios como esse, né, vai ser não vejo outra saída que não seja aprovar uma legislação temporária que traga, né, um pouco mais de respaldo para os profissionais da saúde lidarem com situações como essa, né? Mas não tem que ser, na minha opinião, Pedro, acho que tem que ser uma legislação, assim, é preciso que exista uma lei que autorize o Ministério da Saúde, as autoridades sanitárias, a impor confinamento, isolamento a pessoas, a cidades, a estados, até, entendeu? Em proteção da sociedade. Eu acho que é algo que tem que ter, todo país tem, né? Lá quando o presidente da República da Itália achou que era o caso, ele simplesmente decretou a quarentena do país inteiro, né? Então, assim, o Brasil não, o Brasil fica ali, não, a gente faz uma leizinha para aqui agora, quem sabe outra lei, que é aquela coisa a mania brasileira de fazer leis que muitas vezes até nem dão certo. Mas nesse caso aí, é uma legislação que tem que ser permanente. Acontecendo casos assim, de epidemia e coisas que colocam em risco, doenças que colocam em risco a sociedade, tem que haver instrumentos legais, assim, para a implantação de medidas mais radicais. Bom, a jornalista Bela Megali, no jornal O Globo, diz hoje que o governador do Rio vai publicar um decreto relacionado a coronavírus. Um documento que deve sair nos próximos dias vai permitir que os municípios do Rio tenham autonomia para fazer internação compulsória de suspeitos de terem sido contaminados pelo vírus. O governador disse o seguinte à coluna: o decreto trata de questões emergenciais como orientação para formalizar a necessidade de contratação de leitos na rede privada e que os municípios podem fazer. A cidade de Paraty teve um caso e ficou sem saber o que fazer. Não precisa ir à justiça. A internação compulsória, o próprio município pode fazê-la. O município terá autonomia para fazer a internação compulsória. Estamos fazendo a análise jurídica para soltar o decreto, disse o governador do Rio de Janeiro, que está cobrando uma sinalização de R$1 bilhão do governo Bolsonaro para ajudar os estados a absorverem impactos financeiros do coronavírus, e aproveitou para dar a espetadinha dele, né? Disse que o Planalto está esperando o caos acontecer até liberar essa grana. Eu acho que então, esse dinheiro sabe onde tem, Rafael? Os royalties do petróleo. Não, na construção do autódromo do Rio de Janeiro, pelo menos foi o que disse o governador de São Paulo. O governador de São Paulo outro dia se meteu em Minas Gerais, né, criticando o aumento dos policiais militares. E agora, como ele está empenhado em manter aqui em São Paulo a Fórmula 1, ele entrou com essa história, dizendo que não era hora de gastar R$1 bilhão para construir um autódromo. Então tá aí o dinheiro que o governador do Rio está pleiteando. Olha, justiça seja feita aqui. É claro que dinheiro todo mundo quer o tempo todo, né? Eu quero, vocês querem, os governadores querem, especialmente o governador do Rio, que administra um estado quebrado e que vai ver ou tem perspectiva de diminuição de receitas com a queda no preço do barril do petróleo, né? O Rio de Janeiro estava, não sei se dá para usar a expressão se recuperando, mas arrecadando mais do que arrecadava com a alta no preço do petróleo. Agora, neste ponto, não dá
pelo menos por enquanto, para apontar o dedo para o governo federal, né? O Ministério da Saúde tem tido um desempenho, a gente tem falado nisso aqui frequentemente, exemplar de apoio aos estados, aos municípios. Os estados e os municípios onde há casos suspeitos também têm dado orientação às pessoas sem levantar pânico. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, todo instante em que há uma novidade está à disposição para falar, se não ele, algum integrante do Ministério da Saúde. Então aproveitar essa hora aqui também para tirar casquinha eleitoral é um pouquinho de apelo também, né? Agora, mas essa questão aí de impor uma situação a quem está aí com o vírus lembra muito a discussão que nós tivemos aqui em São Paulo em relação aos viciados em drogas, né? Sobre como fazer para aqueles que não queriam aceitar a ajuda, levá-los até a força para fazer o tratamento, né? Mas no caso do corona, bem parecido, exemplo, tem né? Agora aqui se trata de contaminação, né? Se trata de esse doente, esse contaminado aqui de Brasília, cujo caso foi confirmado ontem, né? Esse sujeito, mesmo sabendo que estava doente, mesmo depois de haver reportado às autoridades sintomas que estava sentindo sintomas da doença, ainda assim ele ficou circulando na cidade, sabe? O sujeito é irresponsável, absoluto irresponsável. Ninguém divulga nome de vítimas, mas eu fiz questão de divulgar o nome desse cara. Se ele não tem preocupação com a sociedade, as pessoas tinham que saber quem era ele, né, para evitar a aproximação. O sujeito, uma atitude. A preocupação agora das autoridades aqui do Distrito Federal, da área de saúde pública, é exatamente isso. Quantas pessoas esse cara não poderá ter contaminado nas ruas aqui do Distrito Federal, né? E estas contaminado outras, sabe? Assim, eu não acredito que isso seja um caso isolado. Eu não acredito que seja o único caso em todo o Brasil de um doente, de um infectado, de alguém sob suspeita que desrespeitou as regras. Eu acho que a maioria esmagadora, quase totalidade obedece, enfim, segue essa orientação, porque as pessoas são responsáveis, mas há casos, certamente há outros casos assim. Como é que faz? O decreto lá do governador do Rio de Janeiro me parece uma brincadeira. Ele está fazendo uma coisa meio eleitoral. Não há lei, né? Se não há lei, o decreto não vai ter essa força de lei. Aqui, para se conseguir que o camarada fosse submeter seu tratamento, teve que ter uma decisão um mandado judicial, foi uma ação de obrigação de fazer, com a expedição de liminar imediata, etc. Foi um desespero aqui. A ação foi ingressar aqui a Procuradoria aqui do DF ingressou na Justiça perto da meia-noite, no plantão judiciário, para a juíza lá, foi lá e muito bem fundamentada, aliás, a decisão dela. Mas, enfim, é preciso que as pessoas tenham, as autoridades tenham uma atitude mais responsável em relação a isso. E, de fato, o Ministério da Saúde se cuidou bem disso. Desde a primeira semana de janeiro, quando se percebeu que a situação na China era grave e ia se espalhar. Para você ter uma ideia, e também assim, os materiais foram distribuídos, foram adquiridos, importados, e foram em grandes quantidades e distribuídos aos estados. Aqui no Distrito Federal eu perguntei ao secretário de Saúde, enfim, quais os materiais que havia. Ele falou só em máscaras, aquelas máscaras, eles têm aqui 120 mil máscaras, que podem ser já no estoque, né? Tem 20 mil macacões, aquelas roupas que eles usam, né? Que parece, enfim, um isolamento total, que protege totalmente a pessoa. Óculos, aqueles óculos também sanitários. Enfim, está todo mundo com remédio, né? Essa doença tem sido tratada com o medicamento usado no tratamento de AIDS, até para fortalecer as defesas do organismo. Enfim, os estados e municípios estão preparados para isso.